Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é contação de história, essa coisa linda, maravilhosa, mágica, que é contar história. E para falar desse tema, para discutir esse tema, nós temos aqui uma super contadora de histórias, que é a Lindalva Barbosa de Souza, também conhecida como Lindy Barbosa, que ela é atriz, especialista em pedagogia do teatro e contadora de histórias. A Lindy também é professora de artes cênicas da Rede Municipal de Guarulhos e de São Caetano, onde trabalha desenvolvendo projetos com alunos, projetos sobre teatro, sobre contação, com alunos do ensino fundamental. A Lindy também foi finalista de um prêmio muito importante, um prêmio sobre arte na escola cidadã, em 2015 e 2016. Nós vamos conhecer essa pessoa incrível, que tem aí um papel fundamental na arte, na pedagogia, na história, no teatro, e que veio aqui nos brindar com a sua experiência. Lindy, muito obrigada por aceitar o convite do TV Infância. Imagina, eu que agradeço, Ceilândia. Muito feliz de estar aqui hoje no programa. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui. Lindy, conta para nós um pouquinho como é que iniciou o teu trabalho como contadora, como que você chegou nesse mundo mágico da contação de histórias. Olha, seria uma história até comprida, mas eu vou tentar resumir um pouquinho, tá? Eu me formei em teatro, né? Fiz curso técnico e formação superior. E dentro das técnicas, né, de jogos teatrais, uma das técnicas está a narração de histórias. Sim. Uhum. E eu acabei me apropriando no sentido improvisacional, né, de narrar as histórias. E quando eu vi, eu já estava contando para grandes plateias. Legal. E aí eu acabei formalizando mesmo, e hoje eu trabalho com algumas histórias procurando falar de temas diversificados, um pouco dos clássicos, um pouco da literatura contemporânea, mas focando sempre em levar o lúdico e algo assim bem bacana para as crianças. Muito bom, excelente. Aliás, contar história é tão lúdico, é tão gostoso ouvir história, contar história, né? E quando você entrou aqui no estúdio, eu já fiquei encantada, porque é o brilho, uma roupa diferenciada. É muito gostoso, né? Eu já fiquei assim de ouvidos atentos. Será que ela vai contar alguma coisa? Será que ela vai... eu amo história. Mas me diz uma coisa, além da história ser linda, mágica, é super importante para o imaginário, para a criatividade e para a própria infância em si. Aliás, não apenas para a infância, né, Lindy? Não apenas para a infância. Qualquer idade você pode ouvir e contar histórias. Ai, que legal, Eu procuro contar histórias universalistas, que abranjam a família toda, desde a criança pequena até o idoso. Sim, então vamos pegar todo mundo aí, o público, né? Exatamente, Então não tem uma idade, até porque o resgate da criança interior, ela não tem idade, e essa criança interior não pode morrer nunca, e eu acho que a história contribui muito para que ela se torne viva o tempo todo em cada um de nós, né? Sim. E também porque a gente está num momento que eu acho muito importante você trabalhar a escuta e a receptividade das histórias. E também os ensinamentos que as histórias têm. Porque toda história traz né, algum ensinamento. Não só as fábulas como as pessoas normalmente colocam, mas toda história traz um conhecimento e ensinamento para a gente. Então eu acho que as crianças precisam mesmo ouvir histórias. Eu também acho, eu tenho certeza disso. Agora, Lindy, em relação a contação de história e a tradição oral, como que é isso, a importância disso, né, da história trazer toda essa tradição oral que vai passando de geração para geração? Fala um pouco para nós sobre isso. Então, o que a gente tem percebido nos nossos estudos, Ceilândia, é que assim, nós estamos nessa era da tecnologia. Sim. Então a tecnologia, muitas vezes, ela quebra um pouco essa coisa do lúdico e da convivência, né, do grupo das pessoas. Sim. Porque a tradição oral estava ligada ao quê? A reunião de grupos. Então as pessoas se reuniam e ali nas suas rodas elas começavam a conversar, contar causos, narrar histórias, fazer anedotas. Então a gente tem aí um vasto conhecimento popular que é gerado justamente através dessa tradição oral. E a gente não pode, né, pelo menos enquanto educador, enquanto artista, deixar isso morrer.
Sim. né? A gente precisa estar sempre fomentando, fazendo ações em que as pessoas se encontrem justamente para trabalhar a questão da escuta, porque a história você trabalha a escuta, a questão do imaginário, que é você criar as imagens na sua cabeça, Sim. né? E de você realmente compartilhar com as pessoas essa vivência. Então, a oralidade, a tradição oral, ela tem a importância justamente por isso. Nossa, excelente, muito bom. E além de tudo, né, dessa questão toda aí, é tão mágico, é tão gostoso, é um momento, é um encontro, né, do pai com o filho, do pai com o professor, da criança com o professor, com o contador, é um encontro de resgate, é um encontro de vivência, é um encontro incrível que faz uma diferença enorme no dia a dia, nas experiências, né? Eu acho, Lindy, que todo mundo deveria contar mais histórias, os pais, as professoras, todo mundo deveria contar mais histórias. Então, a gente tem aí os programas, né, de incentivo, a gente tem aí os institutos, né, que promovem justamente livros, né, gratuitos. Você pode se inscrever no site, você pode receber histórias. Sim. Então, sempre falando, olha, leia para uma criança, conte história para os seus filhos, né? Sim. Crie essa rede de convivência. E vamos sair um pouco também, né? A tecnologia é bom, é ótimo, né? A gente está aqui através dela, mas a gente também precisa criar os espaços de convivência. Exatamente. Principalmente para a criança, para o jovem, para que ele seja um adulto, digamos assim, melhor. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Lindy, você acha que as crianças de hoje, elas preferem mais tecnologia ou elas preferem a ludicidade? Elas preferem a ludicidade. Elas têm a tecnologia porque é o prato pronto que você oferece para elas. Sim, tudo pronto, tá tudo ali, pronto, né? Tem tudo ali na tecnologia. Você dá o tablet, você dá o Sim. celular e fala assim, fica aí. Mas eu, na minha convivência, ministrando oficinas, né, fazendo peças de teatro com crianças, que eu tenho muita produção artística infantil, Sim. infanto-juvenil, né, teatro jovem. Então, assim, eles gostam, eles preferem esse momento. É um momento que eles até esquecem Da do tecnologia. eletrônico. Exatamente. Sim. Então, assim, é um grande debate, a gente conversa muito isso nas escolas, né? Tem gente que acha que não, que a criança vai passar por todo esse processo, que a tecnologia é realmente a inovação, a mente dele só trabalha na tecnologia, mas eu costumo falar que não. A ludicidade ainda é o que chama a criança, é o que chama o jovem, é o que traz ele para um mundo que não é o de fora, é o de dentro. É isso mesmo, resgate interior. O resgate né? interior, né? Então você não está conversando com outro ou se relacionando através da máquina e o fora, o externo. Você está realmente trazendo o interno, você está vivendo, né, as imagens, a criação na sua mente, que é muito importante, Claro. né? Você imaginar, você criar as coisas na sua mente é muito importante, cria uma mente saudável. Então eu acho que a criança ainda ela é a ludicidade. Ah, que Você eu dá um também brinquedo, eu ela quer o acredito brinquedo. também. Ela quer o brinquedo. Eu acredito plenamente. E você sabe que pensando na criança, Lindy, a gente estuda que o primeiro brinquedo da criança é a mamãe, por exemplo, é alguém que cuida dela, né? E esse brinquedo é permanente, só que ele vai se distanciando por causa do trabalho, das obrigações, e esse brinquedo vai se distanciando. Então eu penso que a história é uma forma de se reencontrar com esse brinquedo, digamos assim, que no início da vida era um brinquedo e que agora continua sendo o maior prazer da criança, que é estar com a sua família, com a sua mãe, não é? E quando você era pequena, você ouvia muitas histórias, Lindy? Como é que foi esse incentivo aí? Ai, Cirlândia, eu tenho uma história muito bonita que é assim. Eu conheci uma senhora alemã, a dona Frida, Legal. quando eu era criança. Sim. E a dona Frida era justamente essa figura da contadora de histórias. Sim, que lindo. Né? Ela não era, por exemplo, a gente que se tornou profissional. Ela era a contadora nata. Sim. Então eu frequentava esse clube de mães e aí a dona Frida reunia as crianças. Ela tinha uma arara com fantasias. Ela tinha elementos básicos, Sim. lúdicos, que era para a gente criar, para a gente viver o personagem que a gente quisesse, para a gente se fantasiar do que a gente quisesse. E aí ela narrava, ela contava histórias. A dona Frida foi a minha primeira grande referência. Ai, que lindo. Do nada, assim, eu era criança quando eu história. cheguei para a dona Frida e falei assim, dona Frida, eu quero fazer teatro. E ela falou, faça. Faça e seja muito feliz fazendo teatro. E assim, depois, acho que a última vez que eu vi a dona Frida, eu tinha uns 15 anos que eu fui lá no Clube de Mães para visitá-la. Ela já estava bem senhorinha e tal,
mas é uma grande referência. Por isso que eu acho que aquilo que passa na nossa infância Não esquece. é o que fica, né? Então isso eu mesmo. posso ser a Dona Frida de várias crianças. Você pode ser a Dona Frida de várias crianças, né? Você com seu programa, né? Com essa questão de estar fomentando aí o diálogo da infância. Então, essa referência, ela não vai se perder. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela vai ficar para sempre. Sim. Porque a criança que de repente assistir, ela vai ficar com isso na cabeça, ela vai se tornar uma adolescente, ela vai se tornar um jovem, um adulto, e aquilo vai estar na mente dela. É isso mesmo. E cada história que vocês contam, né, tem valores, tem princípios, tem reflexão. É muito lindo, né, Lindy? Sim. É muito gostoso. As escolas precisariam trabalhar mais a questão das histórias, assim como também as músicas, as canções, Sim, as melodias. as brincadeiras, né? As brincadeiras de roda, as brincadeiras tradicionais. Então, esse universo é o universo que eu procuro estar sempre levando. Muito bom. Para que não se perca. Então, né? você sempre associa a história, a arte, o teatro, as brincadeiras, as convivências, as experiências e resgata também os princípios, valores que estão naturalmente na tradição oral. Exatamente. Nossa, que trabalho lindo, hein, lindo? Parabéns, viu? Obrigada. Muito bacana mesmo. Olívia, agora você acha que as escolas, elas participam bastante dessa relação ou você acha que incentiva a contação de história ou você acha que a escola poderia incentivar mais a contação de história? As escolas municipais, por exemplo, que você tem bastante experiência em trabalhar. Então, o que eu vejo aqui, por exemplo, em Guarulhos, né, é uma grande motivação de estar sempre levando as histórias contadas para as crianças. Existem vários projetos, existem formações específicas para os professores. Sim. Então, é uma forma, é um estímulo. Porque assim, Silândia, existe uma diferença entre você ler uma história e você contar uma história, né? Então assim, quando eu vou, por exemplo, ministrar um workshop, normalmente o que eu identifico? Que as pessoas, elas acham que a leitura em si é a contação. E aí você fala, não, essa é a leitura. Sim. Então você pode fazer uma leitura, você pode fazer uma leitura mediada, né? Você pode fazer uma narração e você pode fazer uma contação. A contação, ela sempre tem uma técnica do contador, que é através ou de objetos ou de música, né? De símbolos, de signos que vão, digamos assim, dar um elan naquela história. Então, fazer a magia da história. A magia. Então, um livro que, de repente, a história seria de 5 minutos a leitura, ela vira 50. Olha, que legal. 50 minutos. Olha, já pensou? Multiplica. Então, você tem o quê? Você se apropria da história e aí você cria todo um enredo que é justamente a questão da encenação, né? Sim. De você criar esse universo para que as imagens sejam criadas nos telespectadores, nos espectadores, enfim, quem está assistindo a história, ouvindo a história. Sim, é isso mesmo, né? E essa magia linda, essa magia incrível, eu imagino que quando você está contando uma história, o olhar das crianças, o movimento, aquela coisa gostosa que você vê, o encantamento, isso também deve te energizar muito, né, Lindy? Para você muito, nossa. criar muito. Possibilidades, né? Eu poderia te falar de zilhões de momentos e de olhares e de expressões das minhas contações de histórias que eu faço por aí. Mas são tantos que não dá para falar, fica na minha mente, na minha memória. O gostoso é quando as pessoas vêm falar comigo depois, né? E as crianças, principalmente, que sempre traz assim uma mensagem bem gostosa, falando assim, ai, nossa, eu amei o jeito que você contou essa história, eu já tinha visto o livro, mas, nossa, a história ficou muito melhor com você contando. Então, esse feedback também é muito gostoso. Sim, com certeza. Dar vida aos personagens e vivenciar ali naquela relação com as crianças é muito mágico, é muito legal. Sim. Esse tema está muito bacana, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Ah, tá bom.
Olá, de volta aqui no programa TV Infância, com a Lindy Barbosa, com esse tema incrível que é a contação de histórias. E a gente estava falando aqui no intervalo, essa coisa gostosa, né, de falar da contação de história, até fui meio pego de surpresa ali, mas a gente estava falando aqui da figura do griot, que é uma figura fundamental e importante. Eu gostaria que a Lindy falasse um pouquinho sobre isso, o que é o griot, e qual a importância dessa figura na contação de história, Lindy? Então, o griot, Cirlândia, é difícil a gente falar de contação e não falar da questão do griot. Sim. Principalmente porque a gente falou aqui da tradição oral, então envolve tudo isso. O griot, ele vem da cultura africana, né? Ele é uma pessoa que ele recebe essa titulação. O griot é como se fosse uma consagração, um título que ele recebe. Justamente por quê? Porque ele é essa figura máxima do conhecimento das histórias, da literatura, dos contos. Sim. E é ele que vai fazer essa mediação e vai passar esse ensinamento para as crianças. Sim. Né? Então o griot, ele tem essa importância. Ele é muito respeitado. O griot é como se fosse um grande mestre, né, para nós, digamos assim. Então, o que acontece, né? Na cultura africana, os pais, eles levam as crianças para as narrações de histórias do griot. Então, o griot, ele tem lá já o seu espaço, o seu círculo, né? Seu círculo, e ele vai justamente fazer essa mediação, ensinar às crianças os valores éticos, morais da sua cultura, né? Porque isso é cultural, não é para todos, né? Mas ele vai passar esses valores através das suas histórias, dos contos africanos, né? Que são super valorizados, inclusive aqui no Brasil existe grandes estudos. Eu mesma estou fazendo aí uma pesquisa, pretendo estar inaugurando aí um conto africano em breve, tá? Porque muitas escolas já me pediram, e eu sempre falei assim, gente, é muita responsabilidade, porque a cultura africana, ela é muito vasta. Sim, é linda, ela não é tão simples assim. Então aí exige estudo. Mas o griot é justamente essa figura. Então não tem como você passar pelo tema contação e não falar do griot. Né? É uma referência, então. É uma referência. Nossa, inclusive para nós que trabalhamos, a gente tenta entender o que é essa figura. Porque nós também queremos ser griots. Claro, dentro do nosso trabalho. Nossa, excelente, excelente, muito bom mesmo. E aí esse encantamento todo que traz nessa relação e nessa constituição, nessa construção do contador de história como um griot, deve ser uma explosão de fantasia, de criatividade, de alegria. Sim. Algo incrível quando isso se faz presente nas vivências da contação, né? Sim. Muito com legal. certeza. E a gente falava também, eu e a Lindy aqui, sobre a Semana Literária, que também aliás, é o mês literário, é isso, Lindy? Explica pra gente como que é isso, o mês literário. Não, porque em abril, né, 18 de abril é o dia do livro. Sim. E o mês de abril é um mês dedicado à leitura, né, e às ações de incentivo à leitura. Aqui em Guarulhos a gente vai estar tendo o Abril Literário, que acontece, né, do dia 1º de abril até o dia 30, em várias escolas, os CELs, as bibliotecas públicas, né? Então tem todos os espaços aí que vão estar sendo ocupados por contadores de história, né? Por peças de teatro, por rodas de conversa, mediação sobre leitura, poesia, enfim, todos os gêneros literários possíveis. Legal, vai estar acontecendo por aí, né? Eu mesma vou estar no CEL Ponte Alta no dia 16/4 e vou estar também visitando algumas escolas. Eu não tenho toda a agenda, tá? A do CEL Ponte Alta é marcado porque é no teatro, então é uma contação que é para, digamos assim, 5, 6 escolas juntas, né? No Teatro do CEL Ponte Alta. Mas durante todo o mês vai estar acontecendo essas contações. Aí se as pessoas quiserem ter acesso, é só entrar lá no site da CECEL, né? Da Secretaria de Cultura e Educação, que lá vai estar a programação completa, mas vai ter bastante coisa, viu? Nossa, que legal, bastante coisa aí no Abril Literário. Que legal.
E como que surgiu o Abril Literário, assim, que eu acho importantíssimo as pessoas terem acesso e as escolas terem esse mês literário para conscientizar sobre a importância da leitura, da contação de história, do acesso aos livros. Como é que surgiu, Lindy, e hoje se faz presente assim no meio de nós com essa energia toda, que é o mês todo de abril, né? Mês todo de abril, as escolas promovendo várias ações, né? Justamente de incentivo à leitura, né? Sim. E justamente trazendo a comunidade, porque são dias que também são abertos à comunidade, não é só as crianças na escola tendo atividade, mas abrindo também para os pais, para os avós, enfim, para que chegue todo mundo para ouvir uma história. Então, o Abril Literário, ele foi uma ação, né, da Secretaria de Educação, se eu não me engano, Cirlândia, lá pelos anos 2000, aqui na rede municipal, desde quando foi que a lei foi criada, né, do dia 18 de abril ser o dia do livro, por conta de ser o aniversário de Monteiro Lobato, né? Sim, então, desde que veio a lei, desde que veio a lei é que já foi, assim, já com vários nomes, né? Já teve festival literário, já teve mês da literatura, teve outros nomes, né, do evento. Hoje estamos aí com o nome de Abril Literário. Mas acho que o importante é sempre como vai acontecer, né? Essa fomentação à leitura, como que vai ser esse encontro. Para mim é um mês muito gostoso, um mês que eu me divirto muito, né? Que eu falo, gente, eu trabalho muito, mas eu me divirto muito com todo mundo, né? E aí eu também vou estar contando histórias para o pessoal da educação de jovens e adultos, contos da Cora Coralina, né? Que atinge bastante aí o público, e eles também estão esperando. Nossa, então, muito legal. Vamos lá. Então você é uma profissional da arte, da contação de história. Então, se alguém quiser, se alguma escola quiser, pode contratar você, é isso? Pode contratar, sim. Se quiser, pode entrar lá na minha página, o Núcleo LB de Teatro. Depois você pode até colocar o link, né? E aí pode fazer contato comigo, se alguém tiver interesse. E também no dia 27 de abril, Cirlândia, eu vou estar fazendo um workshop para as alunas do curso de pedagogia. Legal. Lá da Faculdade Brás Cubas. Então vai estar acontecendo esse workshop de contação de histórias, né? Que é justamente dentro das ações do Abril Literário. Ah, excelente. Nossa. Essa parceria aí com a Faculdade Brás Cubas. Excelente. E para o curso de pedagogia é incrível, né? Essa coisa da contação de história para depois trabalhar aí nas experiências das crianças. Excelente, né? Ô, Lindy, tem alguma história que te chama muita atenção, que você se emociona, enfim, que te encanta? Sabe aquela história que mexe, que te mobiliza, que te energiza com as crianças? Tem alguma em especial, só de curiosidade? Então, eu tenho uma história, que a história dela em si, de construção, já é muito bacana, que é uma história do Ilan Breman, que eu conto muito, né? Virou praticamente o meu clássico do meu repertório, que é Até as Princesas Soltam Pum, que é aquilo que eu te falei, né? Um livro que você lê em 3 minutos, mas que eu conto em 50 minutos. E as crianças amam essa história. E apesar de ser um título, né, Até as Princesas, é uma história que chama a atenção dos meninos. Então não tem aquela questão de, história de menina, menino não. Pega todo mundo, pega os professores, pega os pais, pega todo mundo. Eu fiz uma circulação, né, de bibliotecas lá na Prefeitura de São Paulo com essa história, e a reação de todo mundo era muito legal. Os pais riam mais do que as crianças. Imagina. Então essa história, ela se tornou assim, eu falo para todo mundo, gente, nem eu imaginava que seria uma história que faria tanto sucesso. Olha que legal, né? Ela pega justamente por ser essa questão de como que essas princesas soltam esses puns. É isso né? mesmo, Enfim, é uma história enigmática. Olha aí, Ilan, desculpa, tá? Eu sei que eu me apropriei aí dessa história. Mas as crianças amam ela. É uma história muito bacana. Sim. Né? Sim. Como a gente está falando de contação de história, já está acabando o programa, é muito rápido aqui, viu, Lindy? Tudo bem. É muito rápido. Você conseguiria, em uns 30 segundos, contar um trechinho de uma história só para a gente ficar assim com água na boca e querer buscar a contação de história, conhecer? Pode ser essa que você acha. 30 segundos? Pra Lindy, gente. A gente não combinou isso, né, Lindy? Não, tudo bem, mas olha, vou falar a história que está aqui na minha cabeça, tá? Tá bom. Olha, é uma história da Tatiana Belink, amo. Que também é uma autora assim que escreveu muito para crianças, né? E a gente está aí no ano do centenário da Tatiana Belink. E essa história é A Sopa de Pedra. Então, o senhor Pedro Malas Artes, né?
Ele estava andando ali por aquela estrada de terra com muita fome, mas muita fome mesmo. E o Pedro Malazarte sempre levava com ele uma pedra no bolso. Ninguém sabia para quê, mas ele levava a pedra. E aí ele passou em frente de uma casa e resolveu bater na porta e falar assim: "Ô, minha senhora, será que você pode me dar um prato de comida? Eu tô com fome." E aí a senhora pegou e já foi falando assim: "Não, aqui não tem comida para ninguém." Nossa, Pedro Malazarte já ficou pensando. Essa senhora precisava de uma lição. Aí ele pensou bem rápido e falou para ela assim: "Olha, eu não quero assim comida não. Mas se a senhora me oferecer uma panela, 1 litro de água e um fogãozinho, a gente pode fazer uma sopa de pedra." Aí a senhora, que gostava muito de economizar din-din, já pensou: sopa de pedra, mas o que mais tem aqui nesse sítio é pedra. Olha, ô moço, entra aí, vamos, me ensina a fazer essa sopa de pedra." E aí o Pedro Malazarte foi, todo tinhoso, colocou a pedra ali naquela panela, ligaram ali o fogo e aí ele começou mexendo, olhando para a senhora e falando assim: "Mas sabe o que é? O cheiro ainda não está muito bom, a pedra está precisando de um temperinho. Se a senhora tiver um sal, uma salsinha, alguma coisa assim, vai ficar melhor." E aí a senhora, meio desconfiada, ia dando os ingredientes para o Pedro Malazarte. E nisso ele foi. Chegava uma hora que ele pedia um toucinho, depois ele pedia mais uns legumezinhos, e assim o caldo ia engrossando e engrossando. E não é que no final ele conseguiu fazer uma sopa mesmo de verdade? Aquela senhora até esqueceu que ela tinha pego todos os ingredientes que ela tinha no armário dela. Mas ela gostou muito porque ela era uma senhora muito sozinha e ali naquele momento, né, começaram os dois ali a fazer uma amizade e acabaram sentando e tomando um prato de sopa juntos, recheado, é claro, as histórias de Pedro Malazarte. Mas no final, ela perguntou: "Mas e a tal da pedra? Onde é que ficou?" E o Pedro Malazarte falou para ela assim: "A pedra? Ah, a pedra eu guardo no bolso e dou para a primeira pessoa mais besta que eu encontrar na minha frente." Ai, mas aí a senhora ficou nervosa e saiu correndo atrás do Pedro. E essa foi a sopa de pedra. Muito legal, muito legal. Bravo, eita, caiu. Excelente, muito bom, muito bom. Foi rapidinho. Muito rápido. Aí o programa já acabou, o tempo já passou. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui, por ter energizado esse programa com essa história linda, com a sua presença linda, uma presença que traz energia positiva, energia boa pra gente, esse sorriso lindo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tá bom, obrigada, Silândia. Eu que agradeço, ó. Beijão pra todo mundo e vamos aí para Abril Literário. É isso aí. Então, Abril Literário, não percam. Abril inteirinho dedicado à contação de história, à literatura. Esperam por vocês. E até o próximo TV Infância. Obrigada.